Fala pessoal, o professor Lucas aqui e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a minha primeira experiência com relação a fazer a prova do Enem. Então, quando eu fui fazer a prova do Enem pela primeira vez, eu tinha lá meus 18 anos, eu estava no ensino médio e eu já estava finalizando o terceiro ano do ensino médio, e aí eu fui fazer a prova do Enem porque eu não sabia que no segundo ano já dava para fazer. Eu fiquei sabendo que eu precisava fazer a prova do ensino médio, mas quando eu estivesse apenas no terceiro ano que eu poderia fazer. Aí depois é que surgiu aquela novidade que quem estava no segundo ano poderia também fazer como candidato treineiro, né? Então, eu fiquei sabendo depois disso, né? Porque se eu soubesse antes, eu tinha feito quando eu estava no segundo ano do ensino médio. E aí o que aconteceu? Quando eu fui fazer a prova, eu acabei por me deparar com 180 questões, com uma redação de 30 linhas, e o Enem nessa época era feito no final de semana apenas, no sábado e no domingo. Então, em um final de semana só, você fazia o Enem. Então, antigamente, era mais rápido para fazer o Enem. Hoje você passa aí 2 semanas para fazer. Enfim, e agora, com essa pandemia, temos a versão do Enem presencial e do Enem digital, né? A prova digital. Enfim, muitos candidatos passam pela mesma situação que eu passei. Por quê? Porque é diferente. Você está no ensino médio você está acostumado a fazer provas com 10 questões, e são questões simples, você estuda um conteúdo ali já pré-estabelecido, e as perguntas não são difíceis, e é muito difícil até você encontrar questões em provas de ensino médio que são objetivas, de múltipla escolha. Na minha época, eram provas que às vezes tinham questões subjetivas e às vezes eram objetivas, não, mas dificilmente eles misturavam questões de perguntar e responder com questões de que tinha pergunta e a resposta seria uma resposta onde teria várias opções de escolhas e você responderia apenas escolhendo uma dessas opções. Ou seja, às vezes misturavam questões de perguntar com questões de marcar a resposta. Enfim, e aí quando eu me deparei com o Enem, eu pensei, puxa, tô lascado, porque são 180 questões e a cabeça esquentou e eu fiquei agoniado e a sala onde eu fiquei não era muito bem ventilada e eu junta aí o nervosismo com o calor, o que dá? Suor e muita dor de cabeça. E aí eu fazendo essa prova, e aí eu ficava assim impressionado com a galerinha que completava ali 40 minutos de prova, fazendo a prova do Enem, já terminou, já está pronto para entregar. Eu ficava abismado, impressionado com aquilo. Eu pensava assim, olha, ou esses seres não são desse mundo, ou então eles são ninjas, ou então eles são super saiyajins, porque não tem condição. Você passar 40 minutos numa prova que é para durar 4 horas e você em 40 minutos resolve tudo. Isso é impossível. Aí, tirando isso, né, continuando, eu fazia a minha prova ali, demorava 4 horas. Eu era geralmente o último a sair, porque na primeira vez e na segunda vez que eu fiz o Enem também, eu demorei muito para resolver as questões. E aí quando eu ia fazer a redação, já não dava quase tempo. E aí, a primeira vez que eu fiz o Enem, eu tirei ali 470 pontos. Foi um fiasco. Aí você pode pensar, não, mas são 470 pontos. Na escala de 0 a 1000 mas se você colocar na escala de 0 a 10, é um 4,7. É uma bomba daquelas de explodir, né? Daquelas que explode e faz cabum. Então, e aí no ano seguinte eu fui melhorando. No ano seguinte eu tirei 490, depois eu pulei para 580, até que enfim eu tirei 610 pontos. E deu para mim passar. Eu coloquei para concorrer pelo ProUni e passei para letras.
e cursei letras, português e inglês numa faculdade aqui da minha cidade. E o que eu, assim, fiquei encabulado mais foi com a parte de matemática. Matemática eles pegam pesado, eles cobram equações, cobram cálculos, polinômios, cobram algumas coisas que é matemática de ensino médio pura e que não é simples de se fazer aquilo, não é, porque se fosse fácil todo mundo tirava nota boa. Só que eu sou do tipo que eu gosto de, quando eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou chutar, né? Eu acredito que a maioria das pessoas fazem isso, né? Quando você não sabe uma questão de física ali, ou de química, ou de história, você vai naquele negócio, naquele jogo lá, ó. Mamãe mandou eu marcar essa benda aqui. E mamãe tá certa, eu vou marcar essa benda aqui. Se acertar, é alegria, e se errou, deixa pra lá, bola pra frente. E aí, na verdade, quando eu passei para letras, eu cursei esse curso, né? Mas não era o curso que eu queria. Eu queria, na verdade, era direito. Mas como minha nota nunca dava para chegar lá, porque na época, para passar para direito, eu precisava de 790 pontos, quase 800 pontos. E medicina era 890, 900, era quase inatingível, era lá em cima. E aí eu pensei, não, medicina pode esquecer, eu vou riscar aqui da minha lista de cursos desejados, porque não vai dar não. E aí eu passei para letras, eu acabei gostando do curso, né? Nem sempre as escolhas que a gente deseja são as escolhas que a gente consegue atingir, são aqueles objetivos que a gente consegue alcançar, mas é aquele caso, faça o melhor com aquilo que você tem, ou com aquilo que você tem acesso. E aí eu passei num concurso, né? Estabilizei um pouco a vida, né? E basicamente agora é que eu vim aí pleitear um vestibular para direito, né, para me fazer uma faculdade de um curso de direito. E a vida é assim, né? Nem sempre a gente tem tudo aquilo que a gente quer no momento que a gente precisa. Mas vida que segue, a gente vai lutando, uma hora consegue. Se não agora, mas depois, porque a gente nunca pode desistir. Então, era isso, galera, que eu queria compartilhar com vocês. Se você é candidato Maria de primeira viagem, não desista de fazer o Enem. O Enem é complicado no início, mas você vai se acostumando, né? Porque é aquele caso, né? Ninguém nasceu sabendo, todo mundo aprende. E tem que aprender rápido, porque a vida passa em segundos, em horas, e a vida não espera. Então, faça a sua vez, estude bastante. Eu desejo a você uma ótima prova desde já, sucesso, para que você consiga tirar uma nota alta e aí você consiga escolher o curso que você quiser. Beleza? Forte abraço do professor Lucas e eu te peço, por gentileza, que você se inscreva aqui no meu canal. Se você gostar de assuntos de português, se você gostar de assuntos relacionados ao Enem, porque eu trabalho com essa parte, eu dou aula de português, eu ensino português, gramática, redação, produção de texto, interpretação de textos e também trabalho com a questão de dar umas dicas para a galera que quer fazer o Enem. Então se inscreva no meu canal, forte abraço, até o próximo vídeo.